Olá, veja agora o que é notícia no Parlamento de Minas. PEC do referendo é aprovada em definitivo pelo plenário. Funcionários se mobilizam contra a privatização da Copasa. Ministros participam de ato pelos 10 anos da tragédia de Mariana. Fique com a gente, o Jornal da Assembleia já está no ar. Há exatos 10 anos, a barragem de Fundão, na cidade de Mariana, se rompeu, causando a maior tragédia ambiental da história do país, envolvendo a mineração. Os ministros Guilherme Boulos e Macaé Evaristo estiveram na Assembleia para participar de um ato marcando a data. Os ministros participaram de um ato organizado pelo Movimento dos Atingidos por Barragens na Praça da Assembleia e também vieram ao Parlamento manifestar apoio à população. Na primeira visita a Minas como ministro de Lula, Boulos falou sobre o novo acordo de reparação realizado pelo governo federal e criticou a ausência do governador Romeu Zema, que está em viagem. A ministra Macaé Evaristo valorizou a luta dos atingidos para que tragédias como a de Mariana não aconteçam mais. A gente está falando de milhares de pessoas que vivem, né, e que constroem e que nesse momento fazem a luta não só para a gente nunca mais esquecer desse crime e para que a gente adote políticas públicas para não deixar que outros episódios como esse se repitam. É importante dizer que o que aconteceu há 10 anos em Mariana não foi um desastre. Ali foi um crime cometido pela Samarco e o crime demanda reparação. Reparação ambiental, reparação social e humana às comunidades, às pessoas, às famílias que sofreram com os efeitos desse crime. Funcionários da Copasa lotaram a audiência da Comissão do Trabalho, que debateu a possível privatização da companhia. Com o auditório e os espaços externos da Assembleia lotados, a Comissão do Trabalho ouviu os funcionários da Copasa. Os trabalhadores temem enfrentar o desemprego se a Copasa for vendida para a iniciativa privada. Num ato histórico aqui no Parlamento Mineiro, eles reuniram mais de 6.000 funcionários para protestar contra o projeto de lei que autoriza o governo a privatizar a estatal de saneamento. O texto chegou à Assembleia no fim do ano passado e está na primeira comissão aguardando parecer a CCJ. Eles ainda defendem que o referendo continue na Constituição como direito da população de se manifestar sobre as privatizações. Hoje a gente está aqui defendendo não é o copasiano, é o direito do povo de decidir se a Copasa deve ser ou não privatizada. É o direito do referendo popular, é contra a PEC 24, que está hoje, está atacando a democracia do nosso Estado. Seja a favor ou não, o cidadão tem o direito de opinar, de ir às urnas e falar se a Copasa deve ser ou não privatizada. A possível venda da Copasa amedronta os servidores. Essa expectativa que está no trabalhador com medo de perder o emprego, que é o sustento da sua família, né? Que atrás de cada trabalhador tem 3, 4, 5 pessoas. Então, tem pessoas que é arrimo de família. Então, está levando o pessoal à loucura extremamente, assim que a gente pode falar, né? E a gente sabe que as empresas privadas, em geral, elas diminuem o quadro de pessoal e, às vezes, mandam embora e depois readmitem com um salário menor. Este pesquisador da Fiocruz trouxe estudos que mostram experiências internacionais em países e cidades como Paris e Buenos Aires, que privatizaram o fornecimento de água, não tiveram sucesso e reverteram a decisão. Os impactos para a população podem ser muitos. Existe uma tendência forte de aumento de tarifa, né? A empresa ela tem argumentos fortes junto aos reguladores para que a tarifa aumente. No Brasil, isso certamente vai acontecer. Um outro aspecto muito preocupante é que as empresas selecionam onde atuar. E muitas vezes se recusam a atuar, por exemplo, em áreas rurais, em assentamentos informais, em cidades pequenas. A Comissão do Trabalho questionou o argumento do governo de que precisa vender a companhia para abater na dívida de Minas com a União. Você precisa de 40 bilhões. Essa empresa vai ser vendida por 3 bilhões, 3 bilhões e meio. Então não vai fazer nem cosquinha. O que está se discutindo sobre esse abatimento da dívida é a Codemig, que
colocaram os valores dela sob sigilo durante 15 anos. Né? Então é muito estranho esse processo. E depois de mais de 6 horas de reunião e muita obstrução, a PEC que acaba com o referendo para a privatização da Copasa foi aprovada em plenário em segundo turno. Foram 48 votos favoráveis à matéria, o quórum mínimo previsto para as emendas à Constituição. A oposição ao governo é minoria na Assembleia, mas o jogo democrático garante que, mesmo em número menor, parlamentares tenham voz. E foi a voz que eles usaram desde o primeiro turno na tramitação da PEC, que acaba com a exigência do referendo popular para a privatização da Copasa e prevê que uma parte desses recursos poderá ser destinada a um fundo estadual de saneamento básico. Nesta quarta-feira, foram mais de 6 horas de obstrução em 2 reuniões, uma extraordinária e outra ordinária. Desde cedo, muitas manifestações nas galerias e grande movimentação na tribuna. Nosso abaixo-assinado contra a privação da Copasa e que chegou a 10 mil assinaturas em menos de 24 horas e que já está com 30 mil assinaturas. E se cada um e cada uma de vocês mandar para a família, mandar para os amigos, mandar no grupo da farra do sítio do final de semana, a gente tem condição de chegar em mais gente. A oposição defende que a Copasa é uma empresa estratégica e que por isso mesmo deve continuar estatal. Também discorda do argumento do governo de que a venda da companhia seja importante para amortizar a dívida do Estado com a União. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, e a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, estiveram na Assembleia e apoiaram parlamentares da oposição. O governador Zema construiu uma narrativa que não é verdadeira, de que a privatização da Copasa é uma condição para o Propag. Isso não é verdade. Em nenhum momento o governo federal condicionou a adesão ao Propag à privatização da companhia de saneamento. Nós não defendemos privatização de saneamento nem em Minas, nem em nenhuma outra parte. O líder do Bloco Democracia e Luta lembrou que o referendo popular foi incluído na Constituição Mineira com a aprovação por unanimidade no Legislativo. Quando, há mais de 20 anos atrás, o governador Itamar Franco colocou isso na Constituição, eu quero aqui registrar os 2 viés a então emenda 50 da Constituição. Que quando ele propõe isso nessa casa, votado à época por unanimidade, se em algum momento alguém, algum homem público, algum governo quisesse ou tivesse a necessidade de se discutir uma privatização, que este debate fizesse a partir da responsabilidade e aí então do direito do cidadão de se manifestar. Na reunião da tarde, a obstrução continuou. Logo no início, a deputada Andréia de Jesus pediu para discutir a ata da reunião anterior. Garantir que as pessoas que aqui estejam saibam que a gente está mobilizado, nós do Bloco Democracia e Luta, para tirar de votação a PEC que tenta silenciar o povo mineiro. Depois da discussão pela manhã, foi aberto o encaminhamento da votação. Deputados da oposição voltaram às críticas e aos questionamentos. Percebendo que parte da base tinha saído do plenário, alguns oposicionistas inscritos abriram mão de novos discursos para que a votação começasse. A base voltou ao plenário. Protestos nas galerias. A base ganhou tempo para o quórum, com encaminhamentos de votação. O marco legal do saneamento estabeleceu metas ambiciosas de universalização até 2033. Minas Gerais ainda convive com déficits estruturais que atingem milhões de pessoas. Os ânimos ficaram exaltados entre os dois lados. Mais uma suspensão da reunião. A votação ocorreu às 13h20 da tarde. O placar foi apertado. No início, apareceram 47 votos favoráveis no painel, o que não seria suficiente para a aprovação. A oposição chegou a comemorar. Mas o deputado Bruno Engler pediu que seu voto fosse registrado. Aí sim foram atingidos os 48 votos necessários. A oposição questionou se todos os parlamentares estavam em plenário no momento da votação. Os líderes se reuniram com o presidente e saíram todos do plenário.
20 minutos depois, a resposta. A PEC foi aprovada. Com o fim da exigência do referendo, o próximo passo agora é a tramitação do projeto para a privatização da Copasa. No primeiro turno de votação da PEC, a base conseguiu 52 votos, 4 a mais do que no segundo. O líder do Bloco Minas em Frente, deputado Cássio Soares, justificou essa redução e disse que pretende contar com todos no projeto que vai começar a tramitar. Nós tivemos também 2 ou 3 baixas de deputados que não puderam estar presentes hoje. Então, dessa forma, nós garantimos os votos. Tinham 2 deputados que votariam a favor do governo, que não estavam dentro do plenário no momento, por outras atividades, por algum equívoco, porque a votação foi antecipada, mas o importante é que os 48 votos foram garantidos e o projeto foi aprovado, a PEC foi aprovada. A oposição diz que estuda medidas judiciais para questionar a tramitação da PEC na Assembleia. São medidas judiciais que tanto o jurídico do bloco, dos mandatos e partidos estão estudando por conta do longo do processo, em comissões, em prazos. Nós entendemos que há margem para questionar isso. Para o presidente da Assembleia, houve mudanças importantes durante a tramitação. E o foco é melhorar a capacidade de investimentos do Estado. É função dessa casa, já que foi aprovada essa PEC, concentrar na discussão agora do projeto de privatização. Porque é nesse projeto que nós vamos poder, se Deus quiser, também construir garantias para a população, para os servidores, né? Por exemplo, garantir, é fundamental que isso aconteça, porventura, tarifa social. O repórter Sidney Gomes acompanhou toda a movimentação na Assembleia durante a reunião em que foi votada a PEC do referendo. Veja como foi. Esse aqui é o Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira, onde acontecem várias manifestações ao longo do ano. Vocês podem ver, todas as pessoas que estão aqui são representantes de associações, sindicatos em defesa da Copasa. Eu vou entrevistar agora o funcionário da Copasa, que está aqui desde cedo. Você chegou a que horas aqui? 10 horas da manhã. E como é que você vê esse processo? Eu entendo que saneamento é um direito e direito é dever do Estado. Ponto. Tem coisa que não é para ser discutida. Agora eu estou em uma das galerias do plenário. E aqui as pessoas ficam se manifestando. O Wallace está sempre aqui na Assembleia, Wallace. E você, representante dos servidores do meio ambiente, da Secretaria de Meio Ambiente, de todo o sistema. E como que você vê esse processo? É um ato democrático, um ato de cidadania, mas sobretudo um ato de solidariedade de classe. Aqui hoje nós estamos falando de uma repercussão muito importante, que são milhares de trabalhadores da Copasa que podem perder o emprego, serem demitidos, perder perspectiva de vida, e a população que usufrui desse serviço sofrer com tarifa cara, com serviço mal feito. Pessoal, vou conversar com o Daniel, veio de Salinas, Daniel, longe, hein? Você saiu de lá quando? Saímos por volta de 8 horas da noite, né, do dia de ontem. O que você está achando dessa movimentação, dessa possibilidade de se manifestar aqui, pressionar a votação pessoalmente? Que Deus abençoe, né, que nossa causa seja aceita, né? Não a PEC, né, do cala-boca, e é isso aí, vamos para frente e vamos à luta. Aqui é onde os profissionais de imprensa da Assembleia trabalham durante as reuniões de plenário. Vem cá para mostrar que é logo na cara do gol, é dentro do plenário. As galerias onde a gente estava e aqui os deputados. Aí você vê nossos colegas Heitor Peixoto, Fernanda Avelar, explicando para os telespectadores da TV Assembleia tudo o que está acontecendo. Salão de café. Aqui é um ponto de encontro na Assembleia. O plenário está logo ali. E aqui as pessoas também podem ficar acompanhando as reuniões. Tem um telão ali. E nesse momento eles estão aguardando o resultado dessa votação da PEC. Nós vemos agora a coletiva de deputados da base de governo. Quem está falando no momento é o deputado Cássio Soares, líder de um desses blocos que fazem parte da base de Romeu Zema aqui no Legislativo. Agora fala com a imprensa os deputados e as deputadas do bloco de oposição. Quase todos estão aqui reunidos na sala de imprensa para falar com jornalistas. Terminada a votação lá no plenário, as entrevistas coletivas, agora os trabalhadores da Copasa se reúnem aqui na porta da Assembleia para fazer um balanço do dia de hoje. Quais são os próximos passos da militância, dos funcionários, dos servidores da Copasa? Seguiremos fortes aqui. A gente não pode entregar nada de Minas. Vamos, Minas, Copasa é nossa! E a Assembleia, a TV Assembleia, continua acompanhando, trazendo para os mineiros todas as informações a respeito de tudo que acontece aqui no Parlamento Mineiro.
E para falar sobre Copasa, está comigo o jornalista Heitor Peixoto. Boa noite, Heitor. Boa noite, Joanita. Boa noite a todos. Heitor, a gente viu ali na reportagem que o presidente Tadeu deu uma entrevista coletiva logo depois da votação. Qual que é o balanço que ele fez dessa votação? Pois é, Joanita, ele pontuou ali, que ele até falou isso agora na reportagem, pontuou que essa votação expressou a vontade de uma maioria que existe aqui na Assembleia de Minas. Isso apesar da forte obstrução que a gente viu também ao longo dessas reportagens, a oposição a todo momento usando os espaços regimentais e os servidores, né, Joanita, não só da Copasa, mas servidores de vários segmentos do Estado presentes aqui no plenário, nas comissões, também nas redes sociais e até mesmo nas cidades onde os deputados, especialmente os governistas, residem, onde eles são votados. Também houve essa mobilização de resistência à PEC lá no interior do Estado. Aí quem vê um ambiente como esse que a gente acabou de ver, Joanita, do plenário no dia de hoje, pode ficar se perguntando, e essa pergunta foi feita de fato ao presidente Tadeu Leite, sobre por que pautar uma matéria como essa que tem tanta resistência dentro aqui do parlamento, pelo menos do que a gente pôde ver, né, nessas mobilizações aqui no plenário. E desde a semana passada, o presidente Tadeu Leite ele tem reforçado que ele tem que ser democrático na condução da Assembleia Legislativa, que cabe a ele pautar os projetos, é ele que define a pauta de projetos do plenário, mas ele não faz isso sozinho, ele faz isso em negociação, em conversas com o Colégio de Líderes. E o Colégio de Líderes também expressa uma maioria governista. A Assembleia tem 77 deputados, a oposição tem 20 desses 77. E no Colégio de Líderes são 5 governistas e 2 oposicionistas. Então é mais do que natural que a base de governo, que o governo Zema consiga elencar os seus projetos prioritários aqui na Assembleia, mesmo com toda essa pressão que acontece nos ambientes aqui do Legislativo. E sobre o balanço da votação, né, Joanita, o que aconteceu depois de mais de 6 horas de debates, como a gente viu, 2 reuniões de plenário, a gente vai ver aí o que o presidente comentou sobre esse processo. Foi uma discussão longa, com discussões fundamentais através do clima de deputados. Esquentou de vez em quando, esfriou, mas venceu, né, a maioria dos votos da Assembleia. Eu, como presidente, obviamente, falo isso a todo momento, tenho a função e a obrigação de pautar os projetos, de um modo geral, e conduzir os trabalhos da casa. E, claro, quando, né, a maioria escolhe aquele resultado, ele tem que ser, obviamente, obedecido. Ok, então, né, a PEC aprovada, o referendo, não há mais a necessidade do referendo para possibilidade de se privatizar a Copasa, mas quais são os próximos passos agora, Heitor? Pois é, gente, agora começa uma nova etapa, que é a discussão do projeto que autoriza a privatização em si. A Assembleia também tem que autorizar esse projeto para o governo conseguir usar a Copasa nessas negociações aí em torno do Propag. O governo do Estado, Joanita, ele diz que precisa desse projeto da Copasa não para dar aquela entrada de 20% que permite uma redução expressiva nos juros, mas para ter dinheiro para pagar as obrigações do Propag. Que obrigações são essas? A gente tem 1% de aplicação em um fundo que é dividido com os demais estados, inclusive parte desse dinheiro volta para Minas Gerais, e outro 1%, Joanita, e eu só estou falando 1% sobre tudo que o Estado deve à União, e outro 1% em investimentos obrigatórios. E aí a gente tem, por exemplo, educação profissionalizante, temos segurança pública, infraestrutura e várias outras frentes aí que o Estado vai poder investir com esse dinheiro. Esses 2 pontos percentuais que eu estou comentando, Joanita, eles exigem para o Estado algo em torno de 3,5 bilhões de reais por ano. E aí o que acontece? O vice-governador Matheus Simões, quando ele veio em maio à Assembleia, ele disse que a Copasa valeria algo em torno de 4 bilhões de reais. Quer dizer, o governo resolve pelo menos o primeiro ano de aplicações dessas obrigações ao Propag. Bom, aí o trabalho agora é a tentativa, né, Joanita, dos deputados, especialmente a oposição, que ficou animada com esse resultado, apesar da derrota para a oposição, ficou animada com o placar, né, menos favorável ao governo. Então, agora, o trabalho segue na construção de aprimoramentos ao projeto, como o presidente Tadeu Leite comentou, que são aí, especialmente, cuidar dos servidores da Copasa e garantir mais serviços por todo o estado de Minas Gerais e também a garantia dessa tarifa social que é tão importante para várias partes aí de Minas Gerais. Uma nova discussão. Muita discussão. Heitor, muito obrigada pelas suas informações. Obrigado, Joanita. E a PEC que pode destravar o envio de recursos para hospitais universitários já está pronta para plenário. A proposta de emenda à Constituição recebeu parecer favorável na comissão especial.
Atualmente, apenas emendas parlamentares na área de educação podem ir direto para os hospitais universitários. A PEC teve o aval da comissão especial criada para analisar o texto. A proposta permite que as emendas parlamentares na área da saúde possam ser transferidas a hospitais universitários do Estado, o que beneficiaria o Hospital Clemente de Faria, da Unimontes, em Montes Claros, no norte de Minas. A justificativa é que a destinação dos recursos, da forma como é feita hoje, segue um fluxo burocrático, muitas vezes passando por fundos municipais antes de chegar à instituição, gerando atrasos e incertezas. A PEC 42 também permite que, desde que haja autorização da Secretaria de Saúde de Minas, o custeio e os gastos com hospitais universitários sejam incluídos no somatório dos investimentos obrigatórios em saúde, que devem ser de no mínimo 12% da receita do Estado. Vai dar condições para que, para o ano que vem, a gente já possa colocar emendas, principalmente de custeio, para que o hospital possa se manter. Um projeto de lei que traz conforto para as mulheres que perdem o cabelo durante a quimioterapia recebeu parecer favorável na Comissão de Saúde. Passou pela Comissão de Saúde o projeto que estimula a doação de cabelo e perucas para pessoas em situação de vulnerabilidade que estejam em tratamento de câncer. As atividades de conscientização serão feitas no Dia Nacional de Combate à Doença, comemorado em 27 de novembro. O texto também trata da criação de banco de perucas pelas instituições de saúde públicas ou privadas. A audiência pública realizada nesta quarta-feira na Assembleia encerrou a etapa de participação popular do PPAG. Entre as sugestões de investimento apresentadas estão o fortalecimento da agricultura familiar e a preservação de recursos hídricos. 565 sugestões populares. Esse é o saldo da discussão participativa da revisão 2026 do PPAG. O atual Plano Plurianual de Ação Governamental, que é aprovado a cada 4 anos, é o documento que define onde e como os recursos do governo estadual serão investidos. Ele passa por uma revisão anual para abranger novas sugestões da população e do Legislativo. A discussão deste ano foi realizada em 4 encontros no interior do estado, além de grupos de trabalho na capital e a possibilidade de participação online. Nesta quarta, uma reunião conjunta das comissões de participação popular e fiscalização financeira e orçamentária recebeu os delegados escolhidos para falar sobre as propostas trazidas para diversas áreas. Entre as sugestões estão projetos de apoio a catadores de material reciclável, investimentos em infraestrutura para preservação de recursos hídricos e construção de barraginhas no norte do estado, fortalecimento da agricultura familiar em diversas áreas e incentivo às feiras e economia popular. A baixa execução dos valores previstos no PPAG em 2025 foi criticada pelos presentes. A gente aguarda ansiosamente que essas propostas sejam aprovadas e, além do mais, que essas propostas sejam executadas para o próximo ano, né? Nós temos que lembrar que ainda o exercício não está encerrado. Isso tem sido objeto de diálogos entre a Assembleia e o Poder Executivo. E nós sabemos também que houve aumento na parte das emendas individuais, na casa de R$500 milhões, e isso tudo tem sido levado em consideração. As demandas agora serão analisadas aqui na Assembleia e poderão se tornar propostas de ação legislativa, emendas ao PPAG ou lei orçamentária anual ou requerimentos aos órgãos governamentais. Deputados sabatinaram 6 indicados para o Conselho Estadual de Educação. Os nomes são sugeridos pelo governador Romeu Zema e analisados em comissão especial da Assembleia. Definir normas para a educação básica, regular instituições estaduais de ensino superior e supervisionar escolas e cursos. Essas são algumas das atribuições do Conselho Estadual de Educação. 6 indicados pelo governador Romeu Zema para integrar o órgão foram sabatinados por uma comissão especial da Assembleia de Minas. Na reunião, os deputados analisaram a trajetória e a formação dos profissionais. A comissão especial foi favorável a todos os nomes indicados. São eles Raquel Soares, Renato Lopes, Ronilson Caldeira, Orlando André Almeida, Sandra Reis e Lucas Dutra. Agora, os pareceres seguem para ser votados em plenário em turno único. Nós vamos torcer para que sejam aprovados e que façam um belo trabalho pela educação de Minas no Conselho Estadual de Educação. O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o Cefet, completa 115 anos. A instituição de ensino foi homenageada pela Comissão de Educação.
Durante a audiência pública, diretores, professores e alunos da instituição receberam votos de congratulações em homenagem aos 115 anos da instituição. O Cefet-MG se dedica à formação de profissionais para atender a demandas da indústria de diversas regiões de Minas. Atualmente, oferece 144 cursos, entre eles 94 cursos técnicos, 23 graduações, 10 especializações, 14 mestrados e 3 doutorados. Conta com mais de 16 mil alunos matriculados. A instituição está distribuída em 11 unidades de 8 regiões do estado. A Galeria de Arte da Assembleia, que fica aqui na sede do Parlamento Mineiro, recebe as mostras Guerra ao Oblívio, de Gabriel Santana, e Mulher Subterrânea, de Bia Goulart. Os artistas trazem reflexões sobre a condição humana e o feminino. A artista Bia Goulart apresenta a mostra Mulher Subterrânea, Faces e Vísceras. São 13 obras que exploram o pulsar feminino em múltiplas dimensões, das dores aos contentamentos. A exposição propõe uma imersão nas profundezas do ser, onde o íntimo ganha força coletiva por meio de técnicas como colagem, pintura, montagem e desenho. Logo ao lado, o artista Gabriel Santana expõe Guerra ao Oblívio, que aborda a finitude humana e os efeitos da brutalidade social e política sobre o indivíduo. Entre colagens, fotografias e instalações, a mostra se divide em 2 eixos, batalha contra a brutalidade e batalha pela memória, e propõe uma reflexão sobre o esquecimento e a necessidade de resistir. As 2 ocupações ficam abertas ao público até o dia 19 de novembro. A entrada é gratuita. E o Jornal da Assembleia fica por aqui. Nós voltamos nesta quinta-feira com mais uma edição inédita. Outras notícias sobre o que acontece no Parlamento e também mais conteúdos da TV é só acessar o portal almg.gov.br. Tem sempre novidades também nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no X. A gente te espera então nessa quinta-feira às 7 horas da noite. Até mais. Tchau.